Jesus fez muitos ensinos, né? Ele deu muitos ensinos através de parábolas. Já observamos várias vezes isso. Cada vez que você pega na sua Bíblia, você percebe parábolas. Umas nos chamam a atenção um pouco mais do que outras, mas sempre traz um ensino fabuloso. Essas parábolas ajudam até hoje a gente compreender um pouco mais o que é a mensagem da cruz, a mensagem da salvação, a mensagem para a vida eterna. Então Jesus sempre fez isso. Não é à toa ele fez tudo isso. Sempre tem uma comparação ou ele está tentando explicar alguma coisa quando ele está falando por parábola, né? Você provavelmente já leu bastante essa parábola que está em Mateus 21, no versículo 28 ao 32, né? A parábola dos dois filhos. Conta-se na história que o pai tinha dois filhos e ele tinha uma vinha e ele chama o primeiro filho e diz para o filho: filho, hoje você vai trabalhar na vinha. O filho disse: pois bem, pai, eu estarei firme lá, vou trabalhar. Chegou para o segundo filho: filho, olha, eu também quero que você vai trabalhar na vinha hoje. Ele disse: eu não quero, eu não vou trabalhar. Parece que esse filho era um pouco preguiçoso, né? Mas o pai conversou com os dois filhos e vai mandar os dois filhos trabalhar. Aqui nós podemos observar que ele está colocando, Jesus nessa parábola, duas classes de pessoas, né? Então, um filho que obedeceu e um filho que não obedeceu. Mas na parábola nós percebemos que nem sempre aquele que diz sim vai ser o verdadeiro. E nem sempre aquele que diz não é o fim. Porque há mudança. E esse tipo de coisa nós podemos observar na vida de pessoas que nós convivemos no dia a dia. Duas classes de pessoas que existem até hoje na face da terra. E Jesus mostra isso. Os dois filhos representam isso. Mas vamos dar uma lida na parábola. Versículo 28 do capítulo 21 de Mateus. O que vos parece? Um homem tinha dois filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: filho, vai trabalhar na vinha? Ele respondeu: sim, senhor. Porém, não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa. Mas ele respondeu: não quero. Depois arrependeu e foi. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram: o segundo. Declarou-lhe Jesus: em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Porque João veio e a vós outros no caminho da justiça, e não acreditastes nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo, vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. A parábola é bem simples. Duas classes de pessoas. Jesus já citou aqui. Os que estavam mostrando a obediência eram os religiosos da época, os judeus. Os religiosos estavam mostrando que tinha tudo para estar com Deus, que eles faziam parte das alianças, do compromisso, da lei que tinham com Deus. Então, eram tão religiosos que acabou com a sua atitude dizendo não. Nós somos obedientes. Disseram sim para o Pai Eterno. Nós aceitamos a salvação que o Senhor nos prometeu através das alianças, e muitos ainda até falavam com bastante arrogância e forte: nós somos filhos do nosso grande pai Abraão. Somos descendente, né? Temos o grande rei que é Davi. Falou de dois homens que realmente fez a vontade de Deus, né? Mas aqui, esse primeiro filho representa os religiosos daquela época, que diz sim, mas não foram para cumprir a vontade do Pai através do Filho. Rejeitaram o Filho, dizendo sim, não foram se arrepender para se converter ao Filho. Aí ele diz para o segundo filho, o filho disse não. Agora uma outra classe de pessoa, que não era nem bem visto pela sociedade da época. Ele falou que publicanos, meretrizes, ele diz que estas pessoas
disseram não com a própria vida que já levavam, mas quando ouviu o Evangelho, se arrependeram e voltaram para o convívio do Pai, Filho e Espírito. Na verdade, não é só naquela época. Hoje, em nossos dias, ainda continuam essas duas classes de pessoas. Pessoas, hoje, talvez você conheça, né? Eu conheço bastante, e estão sempre dizendo sim quando se trata das coisas de Deus. Sim, eu amo a Deus, Deus tem me abençoado, na hora do aperto vai correndo para Deus, né? É comum pessoas chegarem, né? Não quer nem entrar num prédio de onde se louva a Deus, não quer nem entrar, mas encontrando-se na rua, pede oração, intercede por mim, ore a Deus para que aconteça alguma coisa, ou a doença, ou emprego. Está dizendo sim, mas você confia em Deus sim, mas não mostra o arrependimento dos seus pecados para ficar ao lado de Deus. De repente você encontra pessoas que nem ligam, né? Nós chamamos até de pessoas como se fosse um ateu, e você convida essa pessoa para estudar a Bíblia, que é o ponto principal, conhecer quem é Deus. Essa pessoa pensa e fala, olha, sabe o que é importante? Acho que eu gostaria de saber. Se você puder me ajudar, ou achar alguém, ou me mande alguma coisa da Bíblia que eu possa começar a aprender, você fica até surpreso. Você fala, como essa pessoa quer aprender o Evangelho, quer conhecer quem é Deus, e você começa talvez a enviar, porque hoje nós temos facilidade por meios da internet, né? Dessas redes sociais hoje, é muito fácil enviar para a pessoa do outro lado do mundo. Hoje tem até tradutor que recebe numa língua, traduz para você saber o que a outra pessoa está falando, para você examinar, e você fica surpreso. Porque aquela pessoa a vida inteira, é isso que ele está falando, aqueles que sempre disseram sim, não querem entrar no reino. Com as suas atitudes religiosas e a sua arrogância no coração, que a minha religião, a verdadeira religião, a verdadeira, é aquela que liga o homem a Deus através do Filho, porque não há outro caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o único mediador entre os homens e Deus. Não tem outro mediador. Já falei isso em outros vídeos, e é bom você aprender tudo isso, porque não tem outro mediador. Se você quer que as suas orações cheguem ao Pai, usa Jesus Cristo, Ele é o mediador. Se você quer a vida eterna, vai usar Cristo aprendendo o Evangelho. Então, quando uma pessoa que às vezes nunca quis nada, que é o filho que disse não no princípio, de repente ele diz sim. E essa pessoa chega à conversão e é um verdadeiro discípulo de Cristo, um verdadeiro filho de Deus. Nós, como homens, até ficamos surpresos, porque essa pessoa disse não, mas quando ele disse sim, é um sim na verdade. Essas são as duas classes de pessoa. A primeira classe de pessoa, que representa o primeiro filho, disse sim, mas não foi fazer o que o pai estava ensinando através do filho. Está assim de pessoas hoje. Estão dizendo sim, mas não querem se converter ao filho e fazer o que ele tem ensinado. A segunda classe é aquela segunda classe de pessoa que sempre no seu coração diz não, com pouco se arrepende, mostra na sua vida arrependimento, aceita Jesus como Senhor e Salvador e se converte a Ele. É assim que Deus está mostrando para nós através dessa parábola, né? Essa segunda classe de pessoa que obedece são os verdadeiros discípulos de Cristo. Os verdadeiros cristãos. Aqueles que não ficam praticando doutrinas erradas dentro das suas igrejas e achando que está indo para os céus. É aquela pessoa que acorda a tempo e fala, o que é que eu estou fazendo no meio de tantas pessoas aqui que estão errando? Jesus nunca ensinou isso. Esse é o verdadeiro, que ele disse não e começou a praticar coisas erradas. De repente ele viu que estava errado, se arrependeu. Essa é a segunda classe. Aí se converte ao Evangelho e é um verdadeiro discípulo de Cristo, porque o Evangelho mudou o seu comportamento.
ele aprendeu a respeitar Jesus como Senhor e Salvador e acatar as suas palavras, porque ele sabe que ali naquelas palavras é a fonte da vida para a eternidade. E não só isso, percebemos que o discípulo amado de Jesus, que é João, nas suas cartas, ele deixou bem claro que pessoas que, porventura, ultrapassam a doutrina que Jesus ensinou, acrescenta ou tira, essas pessoas não vão morar com o Pai. As pessoas não vão entrar lá na eternidade. E por que não vai entrar? Porque ao praticar as coisas que não vêm do Evangelho, hoje, estou falando hoje agora, não dos judeus e nem do povo daquela época, o não praticar já está dizendo diretamente que você está pedindo a condenação. Não importa se você é uma pessoa super religiosa, se você não está praticando as coisas que vêm do Evangelho, você não tem o Pai, nem o Filho e nem o Espírito. E aí como você vai ser salvo? Se a Santa Trindade é aqueles que trabalham em uma só união para nos dar a salvação, através de Cristo Jesus. Olha o que ele diz na segunda carta, só o versículo 9. Segunda carta de João, no versículo 9. E grave bem, eu já até sublinhei isso aqui na minha Bíblia, esse versículo. Ele diz bem assim: todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Todo aquele que ultrapassa. Os judeus eram tão religiosos que ultrapassou os limites e não conseguiram perceber que Jesus é o Senhor para se converter a Ele. Hoje, todas as pessoas religiosas ultrapassam o limite da doutrina de Cristo. Estão dizendo sim, com doutrinas erradas, que Deus nunca pediu, nunca ensinou, ultrapassou e não tem nem o Pai, nem o Filho e nem o Espírito. Perdeu tudo. Por quê? Estão dizendo que ama, mas na verdade, na hora de praticar, não estão praticando. Preste bem atenção. Preste bem atenção naquilo que você está praticando hoje, porque os nossos dias vão estar passando e esses dias passam e não tem chance mais de voltar. Na primeira carta de João, capítulo 2, é muito interessante observar isso aqui também. No capítulo 2, a partir do versículo 22, ele diz bem assim, capítulo 2, versículo 22. Quem é o mentiroso? Observe bem essa palavra que ele faz. Quem é o mentiroso? Então, se eu estou dizendo que amo o Pai, amo o Filho, amo a obra do Espírito, que é o revelador, mas não estou praticando, eu sou mentiroso. Porque eu estou professando, mas não estou praticando. Eu sou mentiroso. 22. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega Jesus é o Cristo? Como é que eu nego o Cristo? Não praticando as obras que ele ensinou. Você pode perguntar, mas quais são as obras que Jesus ensinou que eu não estou praticando? O batismo, sepultamento nas águas. Se você não praticou isso na sua vida, você está negando o Cristo. A ceia do Senhor com o pão sem fermento, simbolizando um corpo sem pecado. Eu não ligo para isso. Eu estou negando Cristo. Se eu volto para praticar as doutrinas da antiga aliança, menosprezando os ensinos de Cristo, que está acima da lei, eu estou negando Cristo. É simples para negar Cristo. É só não praticar a doutrina que ele ensinou. Nós estamos negando ele, Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Seria muito triste a pessoa passar uma vida inteira dizendo sim, como se fosse um verdadeiro religioso, e no final Jesus disser para ele, eu não o conheço, apartai-vos de mim. Senhor, mas em teu nome, Mateus capítulo 7, Jesus falou, não conheço vocês.
Aí ele diz no versículo 23, todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Como é confessar Jesus? Praticar as obras. Você não precisa sair pelo mundo dizendo que eu amo a Cristo, eu tenho Jesus como Senhor e Salvador. Não precisa ir para as praças públicas, como faziam os fariseus, gritando tudo isso. É só você viver a prática do Evangelho. Aceitar Jesus como Senhor e viver. A sua vida se torna como luz para quem estiver olhando para você, por perto de você. Só fazer isso. Não precisa mais que isso. É só fazer isso. Por isso que ele diz no versículo 23, todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Então, se você diz que confia em Deus, mas nega os ensinos de Cristo, então você também não tem o Pai. Porque o Pai e o Filho e o Espírito são um. Em um só compromisso, salvar o homem da perdição eterna. Olha, é muito rico tudo isso. Devemos examinar atentamente, porque senão nós vamos perecer longe de Deus, na escuridão eterna, no sofrimento eterno, onde o fogo não se apaga, onde o verme jamais morre, é sofrimento, através dos séculos, é sem fim. Então precisamos ser pessoas espertas e ativas hoje, para guardar a nossa vida bem protegida nas mãos do Senhor, que nos prometeu a vida eterna. Negando Ele, nós estamos negando o Pai. Desprezando o Evangelho, estamos desprezando o Evangelho. E não vamos alcançar. Agora, partir desse mundo, todos nós vamos partir enquanto Jesus não volta. Mas devemos partir com a consciência tranquila, na esperança daquele grande dia, quando Jesus vai buscar aqueles que o amam. Esse dia vai chegar. Não sabemos se é nessa noite, se é no dia de amanhã, se é na semana, se é no mês, se é no ano. O que importa é os dias que nos cabe praticar as coisas que agradam a Ele, para termos a confiança e a segurança que nós temos o Pai, o Filho e o Espírito. Que Deus nos guarde, nos dê força para manter a luta firme, para defender uma doutrina pura que saiu da boca de Jesus, para nos ajudar, nos educar para aquele grande dia. Se tem ajudado você, espero que ajude um pouco mais nesse vídeo. E espero que você também se torne um mensageiro do Senhor, mandando essa mensagem e outras mensagens, tantas que eu já postei no canal, para ajudar as pessoas. Você pode escolher qual a melhor mensagem que vai para ajudar aquela pessoa naquele momento e envie para ele. Se você já é inscrito, que Deus o abençoe. Se você está visitando, seja bem-vindo. Mas se você quer receber sempre as notificações de outras mensagens, inscreva-se no canal, porque assim você vai estar sendo notificado e assim, deixando o seu joinha, vai mais pessoas estar vendo. É uma ferramenta importante essa. Ele próprio vai indicando para as pessoas. É assim que nós trabalhamos para o Senhor. Porque nós não queremos adeptos para homens. Nós queremos discípulos verdadeiros de Cristo. Homens, mulheres, verdadeiros discípulos de Cristo, aonde você estiver. E que Deus o abençoe e dê condições e firmeza para você ficar defendendo essa bandeira, que é a doutrina que vem através do Evangelho. Que Deus o abençoe.